Olá, gente. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a organização política e social dos povos indígenas da América do Sul. Primeiro, gente, é importante deixar claro que quando a gente está falando dos índios do território brasileiro, geralmente a gente se refere a eles como índios da planície sul-americana, em oposição aos povos nativos dos Andes, que tinham uma organização política muito diferente. Que diferença é essa, gente? Bem, tem um antropólogo francês chamado Pierre Clastres, que escreveu um livro chamado A Sociedade contra o Estado. Nesse livro, o Clastres demonstrou que, apesar do Estado ser uma forma possível de organização política, ou seja com o Estado Nacional Democrático Europeu, ou, por exemplo, o Estado no sentido do poder do Inca, né, do imperador, que tem um monopólio da violência, ou seja, ele que tem um poder de usar a justiça e a polícia, por exemplo, a favor do Estado, né? E também nesses grupos que têm um Estado formado, e aí deixar claro, gente, que eu não estou falando estritamente do Estado moderno europeu, mas em todo tipo de organização política, em que, como eu falei, um imperador, por exemplo, tem um monopólio da violência, e também, além de ter um monopólio da violência, obriga a sociedade a pagar impostos, né? Então, por exemplo, do ponto de vista desse autor, do Pierre Clastres, a gente pode dizer que a sociedade feudal europeia também era uma sociedade que tinha um Estado, né? Que apesar de não ter um Estado centralizado como vai ter depois na modernidade, você tem um monopólio da violência, né? Quer dizer, o dono daquele feudo é que podia exercer a violência legítima, né? E além disso, os súditos dele, os vassalos dele, né? Eles tinham que pagar impostos, né? Então esse tipo de organização também estava presente nos Andes, né? De maneira semelhante nos Andes. Tinha essa figura do imperador, né? Nas planícies sul-americanas, o chefe indígena ele não tem esse poder todo. Ele é um líder, geralmente por causa do carisma dele, da capacidade dele de liderar em situações importantes da tribo. Mas, por exemplo, esse poder não é hereditário, né? Não significa que os filhos dele vão ser chefes também. E ele tem que o tempo todo estar sendo generoso com a sociedade. Então, ao invés da sociedade pagar impostos para o chefe, é o chefe que o tempo todo tem que estar mostrando sua generosidade em relação à sociedade. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é isso. As sociedades das planícies sul-americanas eram sociedades que não tinham um Estado centralizado. Não significa que elas não tinham capacidade de desenvolver um Estado. Significa que elas optaram, historicamente, né, por um outro modelo de organização política. Os antropólogos evolucionistas, os primeiros antropólogos, achavam que as sociedades eram selvagens e primitivas, justamente porque elas ainda não tinham um Estado organizado, ou mais ou menos organizado, como tinham, por exemplo, os Incas, né? Mas hoje a gente sabe que isso é um engano. Não significa que elas são primitivas por causa disso. Significa simplesmente que elas têm um outro tipo de organização política, né? Que é mais, nesse sentido, é mais, digamos assim, guardados as devidas proporções, é mais democrático, né? Digamos assim, mais igualitário, digamos assim. Muito bem. Então a primeira coisa a chamar a atenção é isso. Bem, gente, como é que surge então a organização social nessa sociedade se elas não têm um Estado para dizer qual é a lei, já que elas não têm uma polícia para ir ver, para prender a pessoa se ela comete um crime? Bem, nessa sociedade é sobretudo através das relações de parentesco, né? Então as obrigações elas não estão baseadas numa lei, numa legislação, elas estão baseadas nos laços de parentesco. Então, por exemplo, eu tenho que dar uma parte da caça ao meu sogro porque ele é meu sogro, né? Então não tem uma lei que diz que eu tenho que pagar um imposto ao meu sogro. É uma obrigação moral, digamos assim, né? Você chega lá na casa da sua namorada, o seu sogro está capinando, você vai lá dar uma força para ele, não é isso? Então, as obrigações, a organização social, ou seja, o cumprimento das obrigações, das expectativas recíprocas é dado pelo próprio sistema de parentesco, não por um poder político superior, digamos assim. Além disso, gente, tem outros elementos também que dão as características dessa organização social. Só para dar um exemplo de um tipo de organização que é muito comum nas planícies sul-americanas, é o sistema de metades, né? Metades exogâmicas. Então, se vocês forem ver lá no site que eu coloquei na quinzena passada,
do Instituto Socioambiental, se for pesquisar lá sobre os Parintintim, por exemplo, você vai ver que eles estão divididos em duas metades. Cada metade corresponde a um pássaro, né? Cada pássaro tem um comportamento diferente, um pode ser mais diurno, o outro mais noturno. Então, você, quando nasce, você é do mesmo metade exogâmica do seu pai, né? Então, o pai transmite o pertencimento a essas metades, né? Você vai ser de uma ave ou de outra. Isso determina também com quem você vai casar. Então, geralmente, primos cruzados são de metades diferentes. O que é um primo cruzado, gente? Essa figura do primo cruzado é muito importante também para entender os casamentos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um irmão e tenho uma irmã, né? Os filhos do meu irmão, eles são meus sobrinhos paralelos, porque eu e meu irmão somos do mesmo sexo, né? Os filhos da minha irmã, eles são meus sobrinhos cruzados, porque eu e minha irmã somos de sexo diferente. Então, os meus filhos, eles casam preferencialmente com os primos cruzados dele, ou seja, com os filhos da minha irmã, e não com os filhos do meu irmão. Então, como é que a gente sabe? Então, quer dizer, quando a pessoa nasce numa sociedade dessa, ela mais ou menos já sabe com quem ela vai casar, ou com quem ela tem mais chance de casar. Vai ser provavelmente com um primo cruzado, que além de ser um primo cruzado, ele pertence a uma outra metade exogâmica. Exogâmica significa que o casamento é fora da sua metade. Então, se eu pertenço a uma metade do gavião, eu não posso casar com outra pessoa da metade gavião. Eu tenho que casar com alguém da metade da outra ave, né? Então é basicamente, por exemplo, só para dar o exemplo dos Parintintim, é assim que se dá a organização social, através das obrigações decorrentes do parentesco e também desse sistema de metades, beleza? Então acho que... E aí eu estimulo, gente, vocês a fuçarem lá nesse site do Instituto Socioambiental para ir lendo os diferentes tipos de organização social. E aí vocês vão ver o tempo todo que o parentesco tem um papel fundamental, beleza? Então o que é importante reter desse vídeo? É que as sociedades das planícies sul-americanas são sociedades sem Estado, não significa que falta o Estado para elas, mas que elas têm um outro tipo de organização política e social, e essa organização política e social geralmente está baseada, por um lado, no sistema de parentesco, e por outro, nesse sistema de metades, né? Metades exogâmicas. E aí, fuçando lá no site, vocês vão ver outras variações do tipo de metade, do sistema de metades, e também outras sociedades que não têm necessariamente um sistema de metades. É um sistema mais parecido, digamos assim, com um sistema de linhagens, em que os grupos se identificam por descender de um ancestral comum. Beleza? Um abraço.